Olá, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um culto infantil. Isso, muito bem. Aqui, o tio Matheus de volta para contar mais uma história bem diferente para vocês. Vamos aproveitar a oportunidade aí e já chama aí o seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, quem estiver na sua casa para ouvir essa história que eu vou contar para vocês. Isso! E aí? Me fala também se vocês estão gostando dos cultos infantis. Se você está gostando, então curte o nosso vídeo, compartilha com seus amiguinhos, com seus familiares, seus parentes. Se você está gostando ou não, coloca aí nos comentários o que você está achando, nesse comentário desse vídeo mesmo. Aí a gente vai ver se você está gostando, se vocês querem ver alguma coisa diferente, vocês podem estar colocando aí. Papai e mamãe, se você estiver assistindo a gente, coloca aí o que vocês também estão achando. Eu quero saber a opinião de vocês. Coloca aí. Está legal? Alguma ideia diferente? Alguma sugestão que a gente possa estar trazendo para vocês? Quero dizer aqui que nós estamos com muita saudade de todos, né, presencialmente, mas infelizmente a gente aqui, né, estamos por conta de toda a situação, né? Mas Deus está no controle de tudo. Isso mesmo, a gente não pode perder a fé e nem a esperança e se cuidando sempre. Mas vamos lá, vocês estão ansiosos para a história de hoje? Porque eu tenho certeza que a pessoa da história que eu vou contar hoje você conhece muito bem. Será que você conhece mesmo? Será? Então tá bom, eu vou dar um nome e eu quero ver se você conhece essa pessoa, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um nome e aí eu vou ler o texto da Bíblia sobre a nossa história de hoje. E depois eu vou falar se você realmente acertou ou não, tá bom? Bom, a primeira dica do nome da pessoa que eu vou contar a história hoje começa com A, letra A, e termina com a letra O. Então, a dica aí. E a nossa história de hoje está no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, lá no comecinho, tá bom? Então, enquanto eu vou lendo aqui o texto, né, sobre a nossa história de hoje, eu quero ver se você acerta de quem que eu vou falar hoje, tá bom? Então, vamos lá. As dicas de novo, começa com A, termina com O, está no livro do Gênesis. Outra dica e acabou, aí eu não vou contar mais, tá bom? Outra dica, ele é homem. Tá? Homem, começa com A, termina com O e está no livro do Gênesis. Presta atenção que é um homem muito conhecido. Tá bom, então enquanto você vai pensando aí, eu vou aqui lembrar do nosso texto, tá bom? Bom, a Bíblia vai dizer que para Deus, crianças, papai, mamãe, quem estiver nos assistindo, para Deus nada, presta bem atenção, nada é impossível. Muito bem. Isso está registrado lá em Lucas, se o tio Matheus não estiver enganado, tá? Qualquer coisa aqui, o tio da edição arruma aqui pra mim, tá bom? Se eu não me engano, é Lucas capítulo 18, versículo 27, tá bom? Lucas capítulo 18, versículo 27. Se o tio Matheus errar, peço perdão, mas aí eu peço pro tio da edição confirmar e corrigir aqui pra vocês, tá bom? E a Bíblia vai dizer que para Deus nada é impossível. Como assim, tio Matheus? Como assim para Deus nada é impossível? Eu quero dizer para você que Deus, o Criador de todas as coisas, o nosso Pai Celestial, pode fazer tudo. Sim, tudo que Ele quiser e desejar, Ele pode fazer. Até aquilo que a gente acha que que não pode acontecer, que é impossível, Ele pode fazer. Por exemplo, às vezes a gente pode achar que essa pandemia, por exemplo, que nunca vai acabar, ou que esse vírus nunca vai embora. Mas para Deus tudo é possível. Ele pode acabar com esse vírus, Ele pode fazer com que essa pandemia acabe. E sim, isso vai acontecer com fé em Deus, mas no tempo dele. Mas assim, Deus ele pode fazer tudo, criança. Todas as coisas que o Senhor desejar, Ele pode fazer. E a nossa história de hoje tem a ver com uma coisa que Deus fez, que aos olhos dessa pessoa, desse personagem aí, desse homem que começa com A e termina com O, era impossível. Mas para Deus foi possível e Ele cumpriu e Ele realizou. Então, para Deus,
não há nada impossível. No livro de Lucas, tá? Então aqui vai estar para você onde é que está escrito. Mas vamos lá. E aí? Acabou o seu tempo. Você conseguiu lembrar do personagem da história que eu vou contar hoje? Ó, de novo a dica, hein? Vou dar mais uns segundinhos aí. Começa com A, termina com O, se encontra no livro de Gênesis, a sua história, que eu vou contar hoje, tá? E é homem. Vamos lá. Outra dica, é um homem mais velho e foi um homem muito importante e ele ficou conhecido como o pai da fé, amigo de Deus. Amigo de Deus, exatamente, assim como você, amigo de Deus. E aí, acertou? Vamos acabar com esse suspense? Vamos acabar com o suspense. Vamos lá. Essa pessoa é Abraão. Muito bem. Se você acertou, meus parabéns. E se você não acertou, tudo bem. Agora você está sabendo. A história de hoje eu vou te falar sobre a história de Abraão. Mas eu não vou falar da história toda, de onde que ele veio, onde ele nasceu, não. Quem sabe uma outra oportunidade. E talvez você que está aí em casa tenha ouvido falar sobre Abraão. Mas hoje eu vou falar sobre uma situação, uma parte da história de Abraão, que é o seguinte, presta atenção. Então vamos lá. Bom, Abraão, né, ele foi escolhido por Deus para ser o pai de uma grande nação. E Deus falou assim para Abraão, presta atenção, tá, criança? Nessa parte que é muito importante. Deus falou assim para Abraão, Abraão, eu vou fazer você pai de multidão. Ou seja, você vai ter muitos filhos. E os seus filhos vão ter mais filhos, e os filhos dos seus filhos vão ter mais filhos, e os filhos dos filhos, os filhos dos filhos... É muita gente, né? É muito filho, sim. Deus falou para Abraão, você vai ser pai de muitas pessoas. E Abraão, eu não sei se ficou muito feliz. Por quê? Abraão, ele era casado. Obviamente, para você ser pai, ter filhos, né? Precisa ser que nem o papai e a mamãe. Tem que estar casados. E Abraão, ele era muito bem casado. Ele amava a sua esposa. E qual que é o nome da esposa de Abraão? Vamos ver se você acerta. Eu vou aqui estar falando um pouquinho e eu também vou dar mais um tempinho para você acertar o nome dela. Ó, começa com S e termina com A, tá? Começa com S, S de sapo e termina com A de arara. Então, vamos lá. Ele era muito bem casado e ele amava a sua esposa, né? Só que tinha um problema. Infelizmente, a sua esposa, ela não podia ter bebê. Ela não podia ter filhos, porque o corpo dela não desenvolvia uma criança, né? Porque a gente sabe que quando a mamãe fica grávida, antes de você nascer, por exemplo, a sua mãe ficou grávida e você se desenvolveu dentro da barriga dela, foi crescendo até o dia que você nasceu. Então, a esposa do nosso amigo aqui, Abraão, ela não podia ter filho. Infelizmente. Ela não podia de jeito nenhum. Eu acho que eles ficavam esperando ter filho, mas nunca veio. E aí, detalhe, tanto ela quanto o Abraão, eles eram já velhinhos. Eles eram avançados de idade. Eles tinham quase 100 anos. Você tem noção disso? Você tem avô? Avó? Quantos anos eles têm? 80, 70? Quantos anos? Então, Abraão e sua esposa tinham quase 100 anos de idade, ou seja, ela já não podia ter filho e a idade dela já era muito avançada. Porque quando tá velhinho não dá mais para ter filho, né? Já é idade para ter netinho, para ter neto. Então, só que Deus falou para Abraão, não, você vai ter filho. O Criador, nosso Pai Celestial, falou para Abraão, você vai ser pai de uma multidão e você vai ter um filho. Só que Deus não falou quando seria, né? Só que Abraão olhou assim, tá bom, né? Ele creu, ele ficou feliz. Mas a sua esposa, qual que é o nome dela? Você acertou aí? Ah, não esqueci não. Qual que é o nome dela? Começa com S de sapo e termina com A de arara. E aí? Qual que é o nome dela? Sara? Você falou Sara?
Isso mesmo, o nome dela era Sara, Abraão e Sara, o nosso casal da história. Então, a Sara não acreditou muito dela. Inclusive, quando Deus falou que ela ia ter um filho, sabe o que ela fez, crianças? Ela deu risada. Isso mesmo, ela riu. A hora que ela viu, ela olhou e falou: eu ser mãe, nessa idade, e eu não posso ter filho, eu duvido. Ela não creu. Ela riu, né? Porque ela não esperava isso, né? Só que o que eu falei aqui no começo, que para Deus nada é impossível. Exatamente. Se para Deus nada é impossível, por que Sara duvidou? Por que ela riu? Né? E depois de um tempo, Abraão quase desacreditado e Sara, mas Abraão persistiu firme também. Ele creu que se Deus falou que ele ia ter filho, ele e a esposa dele ia ter um filho. E mesmo Sara duvidando. Até que um dia aconteceu. E Sara, quando ela foi ver, ela estava grávida. Nossa, glória a Deus. Tá vendo? Deus cumpre com as suas promessas. E Sara, ela estava grávida. Abraão ficou muito feliz, né, com a gravidez de Sara. E aí o bebê foi crescendo, até que o bebê nasceu. Isso, Deus falou que eles iam ter um filho. Isso, depois de um tempo. E o bebê nasceu. E Sara e Abraão ficaram muito felizes. Até que Sara e Abraão deu o nome dele de Isaac. Muito bem. Já ouviu falar do Isaac da Bíblia? Sim. Ele é filho de Abraão e Sara. E da descendência de Isaac, dos filhos de Isaac, nasceu muitas pessoas e Deus cumpriu a promessa a Abraão, que ele seria pai de multidões, de uma grande nação. E hoje essa nação é Israel. Isso, muito bem. O povo judeu, o povo de Israel, são descendentes de Abraão e do seu filho Isaac. Olha só como Deus cumpre as promessas. E essa história é para mostrar para você, crianças, que tudo Deus pode fazer. Papai, mamãe. Às vezes a gente não acredita, às vezes Deus fala que vai cumprir alguma promessa, às vezes Deus fala alguma coisa. Por exemplo, Jesus prometeu que ele voltaria para nos buscar, depois que ele ressuscitou e foi para o céu. E tem muita gente que ainda não acredita, mas vai acontecer, mesmo que demore. E a gente nunca deve duvidar do poder de Deus, porque Ele pode tudo, não há nada. A própria palavra fala, o tio Mateus falou aqui, né? Tem alguma coisa impossível que Deus não possa fazer? Às vezes a gente duvida e fala assim: não, tio Mateus, eu acho que Deus não pode fazer isso porque eu não consigo. Sim, você não consegue, mas Ele consegue. Porque todas as promessas que Deus faz, Ele cumpre. E a promessa que Jesus, o Filho dele, o seu Salvador, seu Senhor, que Jesus falou assim: olha, eu vou para o Pai e depois eu volto. Essa promessa Ele vai cumprir. E todas as promessas que Ele fez na nossa vida, o Senhor, Ele pode. Porque para Ele nada é impossível. Amém? Bom, então essa foi a história de hoje. Eu espero que você tenha gostado, tá? Lembrando, essa história está no livro do Gênesis. Eu vou pedir aqui também pro tio da edição por aqui, tá? Onde está a passagem bíblica para você. Tá em Gênesis. E os nossos personagens são, vamos lembrar? Abraão, Sara e Isaac. Lembra? Sara não podia ter filho, mas Deus prometeu. Ela duvidou, mas Deus cumpriu. E o nome da criança se chamou Isaac. Exatamente. E a história nos ensinou sobre a gente crer, nunca duvidar de Deus. E que Deus pode todas as coisas. Por quê? Porque Ele é o Senhor de tudo. Ele criou todas as coisas, deu vida às plantas, aos animais, a mim, a você. E tudo está no controle das mãos dEle. E que nós, como filhos dele, amigos de Deus, servos do Senhor Jesus, jamais devemos duvidar no nosso coração da palavra e das promessas de Deus.
Amém? Bom, e essa foi a nossa história, tá bom? O tio Mateus vai se despedir de vocês, mas se Deus permitir, temos aí uma outra história. Qual será a história próxima, hein? Vamos pensar? Vamos pensar aqui? Olha, continue nos assistindo, continue assistindo os vídeos, eu aqui, a tia Nani, a tia Creus e outras pessoas também, o tio Robs, o pessoal do Louvor, o Matias, a Rita, todo mundo aqui, nós estamos preparando vídeos e conteúdos legais para você, para que você não fique sem a palavra de Deus, para que você não fique sem os ensinamentos da palavra. Tá bom? Então continue vendo, ouvindo cada palavra, cada história, que é muito bom ouvir e aprender mais sobre o nosso Deus que nos ama tanto e sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Se você não tem Jesus no seu coração, essa é a oportunidade de você receber a Ele, porque Ele nos perdoa de todos os nossos pecados e Jesus nos salva e nos prometeu e vai cumprir, porque tudo Ele pode fazer, a vida eterna, tá bom? Então nos acompanhe aí nas redes sociais, curta, comenta, compartilha, coloca suas sugestões, tudo que o tio Mateus falou aí no começo para vocês, tá bom? Continue se cuidando, viu? Infelizmente a pandemia não passou. Graças a Deus temos as vacinas, mas pode ser que demore um pouco. Enquanto isso, você continue se cuidando. Use seu álcool e gel, lave sempre as mãos, sempre que sair, sempre que entrar. Se puder, pai, mãe, criança, fique em casa, tá? Se puder, fique em casa. Continue acompanhando nossos conteúdos da igreja aí nas redes sociais. Orem pela gente, nós estaremos também orando por vocês, todos juntos orando um pelos outros, para que Deus nos sustente na sua graça e passe logo, essa pandemia, para que a gente possa se ver, se abraçar e falar mais de Deus, tá bom? Use a máscara, tá? E se chegar o tempo da sua vacina também, se vacine, porque vacina é importante, vacina sim, tá bom? Então é isso aí, até uma próxima. Deus abençoe, se cuidem, se protejam e fiquem com Deus. Tchau!